Você precisa aprender a dizer não. Mas será que sempre isso é possível mesmo? No vídeo de hoje eu quero abordar um conselho que várias vezes eu já dei na minha vida para as pessoas, de dizer não a algumas coisas e destrinchar alguns cenários onde às vezes isso não é possível. Bora lá pro vídeo? Você já deve ter ouvido muito por aí esse conselho de dizer não para as coisas, para evitar o acúmulo e o estresse e assumir coisas que não são da sua responsabilidade. Sempre que eu dei esse conselho para alguém é porque eu estava preocupado com essa pessoa de assumir tantas coisas e ficar sobrecarregada, estressada, que é o que mais acontece com as pessoas pensando do lado pessoal. Esse estresse, essa fadiga mental acaba atrapalhando a vida pessoal. Além desses pontos que eu comentei, começa a haver uma despersonalização, a desconexão com o pessoal, com a vida pessoal, com amigos, família, enfim, uma série de problemas acontecem quando esse balanço não está saudável e você assume mais coisas do que devia. No lado profissional, os problemas que podem acontecer são falta de completude das iniciativas, qualidade mais baixa nas entregas, além de criar aquele famoso ato de heroísmo, né, de que aquela pessoa resolve tudo. Se você já ouviu essa frase de passa pra fulano ou pra ciclano que ela resolve tudo, ligue o sinal de alerta, que você pode estar assumindo um papel de herói ou heroína aí na sua empresa. Mas por mais que esse conselho possa ser algo que visa o cuidado e até parece óbvios os benefícios de dizer não, será que a gente consegue mesmo dizer não em todos os momentos? Mesmo com esse conselho parecendo óbvio, muita gente ainda está sobrecarregada, assumindo um monte de coisas dentro das empresas. Por que será que isso acontece? Um dos primeiros motivos que eu consigo elencar como principais motivadores para as pessoas assumirem mais do que elas conseguem é o momento atual do nosso mercado. Nesse último ano, por exemplo, de 2022 e 2023, muitas demissões aconteceram e as pessoas que ficaram nas empresas passaram a ter mais responsabilidades. É o famoso fazer mais com menos. E a pressão por entrega, resultados, num momento que não há estabilidade financeira, onde os resultados eles são importantes para que a empresa se mantenha viva, essa cultura de fazer mais e mais com menos pessoas acontece e acaba forçando as pessoas a trabalharem mais do que elas deviam. Mas isso acaba acontecendo porque existem pessoas gestoras que não sabem lidar muito bem com a temática de gestão ou empresas com ambiente hostil que faz com que também essas lideranças ajam da mesma forma. Note que eu não estou aqui fazendo uma apologia ao excesso de pessoas trabalhando dentro de uma empresa e que essas últimas empresas que demitiram fizeram certo em contratar no volume que elas fizeram. Cada contexto é um contexto. E também eu acredito que times enxutos acabam entregando mais, mas não por uma sobrecarga de responsabilidades, mas porque times enxutos conseguem tomar decisões mais rápidas, a comunicação flui de uma forma melhor, os domínios acabam sendo mais enxutos porque a priorização passa a ser algo muito importante e é levada de forma séria. Enfim, esses motivos a gente pode até discutir em outro vídeo sobre times enxutos. O problema aqui é ouvir algumas empresas, como eu tenho ouvido, usar a desculpa de que times enxutos entregam mais e assim deixam de contratar pessoas em lugares que obviamente precisam de mais gente para trabalhar. E aí, como consequência, vem o trabalho em excesso, horas a mais trabalhadas. É um ambiente que não tem recompensa em trabalhar mais. A recompensa é manter o seu trabalho e manter o seu emprego a salvo. Isso acaba sendo tóxico e faz mal às pessoas, tanto psicologicamente como fisicamente. E isso acontece com pessoas trabalhadoras da área do conhecimento e que usam a cabeça, a mente, para poder fazer o trabalho que elas precisam fazer. O segundo motivo que eu vejo fazer as pessoas não dizerem não é a espera por um reconhecimento que às vezes nunca chega. Muita gente acaba entrando em mais projetos, mais iniciativas, com a ideia de que isso vai ser reconhecido pela liderança e de que fazer a mais pode ser um passo inicial para assumir um próximo escopo. E às vezes essa crença de que fazendo mais pode ser que você ganhe uma recompensa tanto em termos de salário, quanto aumento de escopo, ou até mesmo um agradecimento, um reconhecimento em público da sua liderança, do seu time, por esse trabalho em excesso que você fez. Isso pode até acontecer, algumas empresas realmente fazem esse papel, mas a maioria delas, infelizmente, não reconhece esse trabalho em excesso. Isso pode até ser positivo, desde que as pessoas estejam alinhadas de que aquele período vai ser usado como uma experiência de responsabilidades que essa pessoa vai experimentar de um próximo escopo. Eu tenho usado uma ferramenta ao longo dos meus anos como pessoa gestora para que pessoas que estão com um nível sênior e vão assumir cargos de liderança tanto técnica como de pessoas, elas possam experimentar aos poucos algumas responsabilidades que os próximos níveis vão exigir delas. Nessa ferramenta, geralmente eu alinho as expectativas de responsabilidades, o tempo também, ou as fases que eu imagino que essa pessoa precisa passar em assumir responsabilidades novas e experimentar essas responsabilidades. Até para ela saber se faz sentido ir para uma liderança técnica ou para uma liderança de pessoas. Dessa forma, as pessoas ficam alinhadas e sabem que, mesmo que elas tenham que fazer um pouco a mais das responsabilidades que elas estavam habituadas,
Isso vai gerar um retorno que pode ser a experimentação de novas responsabilidades de um próximo nível, ou até mesmo escolher melhor qual a trilha que faz mais sentido para ela evoluir na carreira. Aliás, momento jabá rapidinho, se você quiser saber de mais ferramentas que eu uso no meu dia a dia como pessoa gestora, tanto de liderança, cultura de engenharia, design organizacional, produto e outros assuntos, eu tenho um clube de assinatura de conteúdo chamado Clube People Tech, que é o mesmo nome aqui do canal, onde eu compartilho experiências de uso dessas ferramentas acumulados com esses 20 anos meus de tecnologia. Toda semana um vídeo novo, já são 12 publicações lá no clube e é super barato, R$25 por mês, 7 dias de teste e você pode cancelar a qualquer momento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você saber mais detalhes. Mas voltando aqui para o vídeo, essa espera pelo reconhecimento pode ser uma das coisas que fazem as pessoas aceitarem mais trabalho e elas acabam não dizendo não para algumas coisas que vão sobrecarregá-las. Indo para uma terceira coisa que eu vejo que acontece normalmente é a insegurança com o papel. Muitas empresas não têm uma trilha de progressão muito específica ou não existe ali uma clareza das responsabilidades que aquele papel exige dentro do contexto daquela empresa. Isso é muito comum, principalmente pelo tamanho das organizações. Empresas menores acabam não tendo muita clareza nesse papel e as pessoas acabam descobrindo isso no dia a dia. Se bem que eu já vi empresas grandes sem ter essa clareza do papel, e isso pode ser mais comum do que a gente imagina. Quando não há essa clareza do papel, o natural é que as pessoas acabem assumindo mais responsabilidades do que elas deviam, até por não saber aonde é que acabam as responsabilidades, onde começa de outra pessoa, ou até mesmo se desvia um pouco do que é exigido no mercado para aquele papel. Quando não há clareza da atuação do papel, as pessoas acabam assumindo mais responsabilidades do que deviam, e até responsabilidades que não pertencem a ela e sim de outras pessoas. Em alguns casos, até o que é natural do papel que o mercado exige acaba sendo colocado de lado e as pessoas assumem muito mais do que deviam. Quer um exemplo disso? Algumas empresas têm adotado uma estratégia de exigir mais hands-on ou mais mão na massa, mais mão no código de pessoas gestoras. Isso é uma tendência que eu tenho visto no mercado. Para mim é um pouco desse efeito de que as pessoas estão sendo cobradas, além do que naturalmente deveria ser o papel delas, que é fazer gestão de pessoas, que já exige uma série de competências específicas de gestão. Não que as pessoas deviam se afastar totalmente do técnico, mas assumir mão na massa pode ser um problema que essas empresas estão construindo para o futuro. Eu comentei sobre isso num post que fiz no LinkedIn, inclusive me segue lá para você ter alguma dessas pílulas de conhecimento e de trocas de ideias, sempre eu posto por lá. A real é que tudo isso acaba tornando mais difícil para as pessoas dizerem não, porque quando não há clareza no papel, como eu posso dizer não para algo que eu não sei se é minha responsabilidade, né? Um outro fator que eu vejo que acaba fazendo as pessoas não dizerem não é a cultura do herói. A cultura do herói é centralizar todas as coisas e projetos, iniciativas, trabalho em uma pessoa só. Essas pessoas normalmente começam a assumir muitas coisas e acabam concentrando o conhecimento e o protagonismo do time. E quer queira ou não, isso acaba alimentando o ego dessas pessoas. E é algo natural do ser humano, ser reconhecido ou reconhecido por um trabalho, acaba fazendo com que você naturalize essa cultura de herói. Além de ser prejudicial para a pessoa, pelo acúmulo de trabalho e de conhecimento, isso acaba criando um estigma na empresa ou no time que você trabalha, de que só pessoas que têm essa cultura do herói vão ser de fato valorizadas ou reconhecidas por um bom trabalho. E algumas empresas, infelizmente, até estimulam esse tipo de cultura. Bom, o resultado vocês já sabem, né? Silos de conhecimento, centralização na tomada de decisões, sobrecarga mental em quem acaba assumindo esse papel de heroína ou herói, além da normalização dessa cultura na empresa. Os efeitos que eu vejo normalmente acontecer quando essa cultura existe é a baixa qualidade das entregas, pouca profundidade no conhecimento específico de um assunto, fora o lance de criar uma subclasse de pessoas que acabam sendo mais reconhecidas do que outras por fazerem um trabalho de heroísmo todo momento. Para essas pessoas é muito difícil dizer não, porque é uma situação confortável, mas ao mesmo tempo coloca essas mesmas pessoas na parede, para elas não dizerem não. Como alguém que, em tese, vai salvar a gente como um herói, pode dizer não no momento de crise ou no momento que o time mais precisa, né? Para finalizar, eu citei só 4 coisas de motivos que eu imagino que podem fazer as pessoas não conseguirem dizer não para mais trabalho. Se você está passando por algum desses pontos que eu comentei aqui, calma, nem tudo está perdido. Existem algumas soluções que eu queria propor aqui rapidinho antes de terminar o vídeo. Sobre o momento das empresas e as demissões, a minha recomendação é que você aguarde e espere. O mercado não está legal e sair de empresas agora pode ser um problema. A não ser que você tenha muita certeza e tenha consultado muito como as empresas estão financeiramente ou como elas estão na perspectiva
perspectiva de futuro delas. E pode ser que esse momento que essa empresa está passando, onde você está, possa ser temporário e as coisas possam melhorar em um curto espaço de tempo. Então calma, porque essa cultura de dizer sim a tudo pode ter os dias contados com essa calma e tranquilidade que de repente pode acontecer em algum momento. Mas se você não tem perspectiva disso acontecer, talvez procurar um lugar onde as coisas estejam mais tranquilas do ponto de vista de exigência de trabalho em excesso. Sobre o trabalho sem reconhecimento, a minha dica é: deixe as expectativas claras e principalmente dê visão do que você está trabalhando para sua pessoa gestora. Não deixe seu trabalho invisível, documente, conte, divulgue isso de alguma forma. Não fique com medo de parecer que você está se vangloriando de alguma coisa. Às vezes as pessoas não têm visibilidade do que você está fazendo e é importante isso se tornar público e você trazer à tona. E sobre a insegurança com papel, se na sua empresa, de repente por causa do tamanho dela ou do momento cultural, não tem uma clareza das responsabilidades que vocês exigem do papel, escreva você mesmo. Escreva e liste as coisas que você faz, as responsabilidades que você tem e apresente isso para o seu gestor, para a sua área, para o seu chapter, seja lá qual estrutura que você faça parte. Comece com algo simples, não precisa ser uma trilha de carreira completa, porque na verdade isso é bem mais difícil de fazer, que depende de muitas variáveis, vocês precisam fazer muitos alinhamentos para chegar numa trilha de carreira concisa que abranja todas as pessoas. Então a minha dica é: comece com uma simples lista de responsabilidades que você faz, alinhe com a pessoa gestora ou com as pessoas da área, e aí é um ponto de partida para vocês diminuírem essa ansiedade, né, de expectativas que às vezes não estão alinhadas entre as pessoas. E sobre a cultura de herói, eu sei que pode ser glamuroso, pode ser reconhecedor e gratificante, né, ser reconhecida como uma pessoa que consegue ser a heroína ou herói do time, mas em algum momento a conta chega. Seja por estresse, ou até mesmo por falta de qualidade do trabalho, e até a rejeição das outras pessoas, né, porque você acaba se distanciando do dia a dia das pessoas, entre aspas, normais do seu time. Então a minha dica é: não deixa isso assumir quem você é, assumir a sua personalidade, porque esse caminho pode ser muito solitário, e quem vai sofrer é você. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, e se você tiver mais algum ponto aí que eu não coloquei aqui no vídeo, sobre o porquê que as pessoas acabam não dizendo não, comenta aqui embaixo e não deixa de dar like e se inscrever no canal para receber o conteúdo dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!